Vamos então para a questão 115 dessa prova verde, 131 na azul, 109 na prova no caderno amarelo e no caderno cinza é a questão 91. É uma questão aí de eletricidade, estava até sentindo falta, mas está aí. Os clássicos sempre caem, né? Circuitos elétricos. Essa questão aqui, ela fala especialmente do funcionamento do LED. Então ele traz até esse desenho aqui de como se representa o LED na eletrônica e ele mostra aqui o sentido permitido da corrente, que é o mesmo sentido aqui da setinha. Uma coisa interessante que ele fala é que para o LED funcionar corretamente, ele diz o seguinte, ó, para o LED funcionar, ele funciona apenas se a corrente que percorre ele estiver no sentido permitido, que é o sentido da setinha, e se a diferença de potencial a qual ele está submetido é igual ou superior à tensão de funcionamento do LED. Daí ele fala, pessoal, que um estudante de física está analisando as propriedades do LED em um circuito. E ele dispõe dos seguintes materiais, ó. Ele tem à sua disposição uma bateria de 4,5 volts. Ele tem também à sua disposição dois LEDs de tensão 3 volts cada um. E ele tem também que esses LEDs devem ser percorridos por uma corrente máxima de 1 mA. Cada um deles tem que ser percorrido por uma corrente máxima de 1 mA. E ele ainda tem aqui, ó, dois resistores. Ele tem dois resistores de 1,5 kΩ. A resistência deles é essa daí. Ele pergunta o que aqui na questão? Ele quer saber qual o circuito das alternativas o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por uma corrente I máxima. O gabarito dessa questão é o item B. Por que é o item B? Vamos analisar aqui comigo. Ó. É o item B pelo seguinte, aqui nós temos a bateria e o polo positivo é de onde sai a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que sai do polo positivo, quando chega nesse ponto, ela se divide. Então, vai passar uma corrente elétrica aqui, vai passar uma corrente elétrica por esse LED aqui desse fio, desse lado. Lembre-se, cada corrente elétrica deve ser igual a 1 miliamperes, tá certo? Esses resistores aqui, cada um deles tem uma resistência de, vamos verificar, a resistência é igual a 1,5 kΩ. Muito bem. E cada um desses LEDs aqui, ó, tem uma tensão de 3 volts, tem uma DDP aí de 3 volts. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que analisar é o sentido da corrente elétrica. O sentido que vai passar nos LED é permitido? É. O sentido da corrente elétrica aqui dá de cima para baixo, que é o mesmo sentido da setinha aqui, tá vendo? Então, em relação ao sentido, ok. Outra coisa importante, o aluno tem uma bateria de 4,5 volts. Então, pessoal, esse conjunto que está associado em paralelo, ele precisa ter aí, no máximo, 4,5 volts. Tá? Nós temos que cada LED aqui tem 3 volts. Como eles estão associados em paralelo, então nós temos 3 volts aí. E nos resistores? Bom, como é que eu calculo aqui a DDP dos resistores? A gente utiliza a primeira lei de Ohm. Deixa eu colocar bem aqui, ó. A primeira lei de Ohm, que é a tensão elétrica igual a R de resistência vezes I, que é a corrente. Então, vamos calcular aqui no resistor, nesse resistorzinho aqui, qual é, então, a DDP, beleza? A resistência dele, 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms. A corrente que vai passar por ele, 1 miliampere, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. 1,5 vezes 1 dá 1,5. E aqui nós vamos repetir a base, somar os expoentes, vai dar 0. Então, isso aqui a gente pode cancelar. Em outras palavras, a DDP é 1,5 volts. E como você tem que os dois resistores estão associados em paralelo, a DDP da associação em paralelo é a DDP, né, de um dos resistores. Então, 1,5 volts. Então, veja bem, 1,5 volts mais
3 volts do LED, vai dar 4,5. Então, a DDP total aí dos dois LEDs e dos resistores é igual a 3 volts mais 1,5 volts igual a 4,5 volts. Então, tudo bate. Tanto a corrente elétrica está no sentido permitido, como também a DDP, a tensão elétrica de 4,5 volts, que é igual à tensão elétrica da bateria que o aluno tem. Então, o item correto realmente é o item B. Ah, professor, por que não é o item A? Vamos lá. No item A, o sentido da corrente elétrica, ok. Veja que a corrente elétrica sai do polo positivo, chega aqui e passa no sentido permitido. Tudo bem, tá certo. Lembre-se, cada um desses LEDs tem 3 volts de tensão. Então, esse conjunto está associado em paralelo, ele tem 3 volts de tensão. E qual é a DDP aqui desse resistor? Aí a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm aqui. Então, lembre, o resistor vai ter aqui o quê? 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms, vezes a corrente que vai passar por ele. Se assumirmos que cada um desses LEDs aqui está passando uma corrente elétrica de 1 miliampere, vou até colocar aqui, ó, a corrente elétrica que passa por cada um desses LEDs aqui é 1 miliamperes. Então, a corrente que chegou aqui nesse ponto vai ser 2 miliamperes. A que passa pelo resistor vai ser 2 miliamperes. Então, coloque lá, ó, 2 vezes 10 a menos 3 amperes. 1,5 vezes 2 dá quanto? Dá 3, né? A gente vai cancelar o 10 a menos 3 com 10 a terceira, então vai dar 3 volts. Então, veja, se eu somar a tensão elétrica do resistor mais a tensão elétrica aqui do LED, vai dar uma tensão, meu povo, ó, vai dar uma tensão de 3 volts mais 3 volts de 6 volts, que é maior do que os 4,5 da bateria que o aluno tem. Então, não pode ser o item A, porque a tensão elétrica aí do circuito é maior do que a tensão elétrica da bateria que o aluno tem. O item C, o que é que pega no item C? É o sentido. Ó, a corrente elétrica sai do polo positivo, chega aqui e vai descer aqui para os LEDs. Não pode, porque o sentido permitido é de baixo para cima e a corrente está vindo de cima para baixo. Então, não pode aqui, ó, não funciona aqui por conta do sentido. No item D, nós vamos ter aqui a mesma coisa que houve no item A. Nós vamos ter que aqui você vai ter uma DDP, uma tensão maior do que a bateria que o aluno tem. E no item E, o que pega é o sentido de novo, ó. Corrente elétrica sai aqui, chega nesse ponto aqui e quando desce, não pode porque o sentido não é permitido. Então, item correto, B de bola, questãozinha sobre circuitos elétricos, uma questão que sim, é conteudista, precisa de um aluno ter habilidade em resolver aí circuitos elétricos, utilizar a primeira lei de Ohm. Muito boa questão, finalmente uma questão mais, né, complicadinha que dá para utilizar física, mas todo mundo já sabia que ia cair. É isso aí. Forte abraço, deixa teu like, compartilhe o vídeo com outros e vamos para a próxima questão.